Bem-vindos de volta aqui à nossa série de vídeos sobre política e gestão ambiental, onde nós estamos vendo aqui um pouquinho da ISO 14001. Meu nome é professor Rogério Grassetto e nós vamos ver aqui nesse vídeo os elementos do item 8, operação do sistema de gestão ambiental de acordo com a ISO 14001. Na operação, eles enfatizam dois aspectos, os controles operacionais, o planejamento, os controles operacionais e o atendimento a acidentes e emergências. O que são controles operacionais? Eles estabelecem que para um sistema de gestão ambiental funcionar eficientemente, ou seja, para você atingir os seus objetivos ambientais, que a gente já mostrou em vídeos anteriores, que é o principal, você tem objetivos ambientais e você quer que eles sejam atingidos para depois, numa novas etapas de melhoria contínua, você continuar almejando novos objetivos. E você também precisa gerenciar os seus aspectos e impactos ambientais significativos, que estão relacionados normalmente com seus objetivos ambientais. Você tem que gerenciar os seus compromissos legais, as outras obrigações, outros compromissos que você assumiu, e também gerenciar os riscos e oportunidades que foram identificados ali na fase de análise ambiental inicial. Todos esses fatores, claro, estão relacionados aos objetivos ambientais, porque eles são elementos que devem ser considerados quando você formula a sua política ambiental e quando você estabelece os seus objetivos ambientais. Mas para que isso ocorra, determinados processos e operações precisam ser controlados. Você precisa ter ação sobre eles para que você atinja esses objetivos ambientais. Então essa que é a ideia de um controle operacional. Todas as operações, a gente está falando aqui de operações no funcionamento mesmo do dia a dia da sua empresa ou organização, ou processos de um pouco mais alto nível, processos gerenciais, processos de engenharia, processos administrativos, eles têm que ser controlados. Aqueles processos que possam ter influência sobre esses elementos que estão aí nessas duas caixas em azul, eles têm que ser controlados, ou seja, eles têm que ser conduzidos de uma forma controlada. Isso que é um controle operacional. Você vai ter um controle sobre essas operações. Então você vai ter que definir sobre quais operações e processos você vai atuar, o que você vai fazer, onde do seu processo produtivo você vai atuar, quais ações você vai fazer e qual é o objetivo disso. Então eu vou controlar para que não haja, por exemplo, uma emissão fora dos parâmetros legais estabelecidos, então eu não incorra num risco identificado de tomar uma multa ambiental. Ou então, para poder não ocorrer um acidente, eu vou ter que controlar essa determinada operação aqui, essa atividade da minha empresa. Ou para eu atingir meu objetivo ambiental X de redução de emissões atmosféricas, eu tenho que, de alguma forma, controlar a forma de operação desse maquinário específico aqui. Isso quer dizer operações conduzidas de forma controlada. Para isso, você vai estabelecer parâmetros, vai ter um planejamento e vai dizer onde você vai atuar, quais operações, quais atos você vai fazer e o objetivo disso. Eles dão algumas ideias na ISO 14004, que é, como eu sempre digo, é aquela norma que detalha, explica um pouquinho mais os aspectos que estão de uma forma mais seca na ISO 14001. Nessa hierarquia você pode começar pela eliminação de alguns fatores. Então, por exemplo, aqui você pode começar sugerindo a eliminação de alguns produtos. Aqui eu peguei um exemplo bem bobo, tá, gente? Que é eliminação de produtos com CFC que já estão praticamente banidos em boa parte do mundo. Mas é só para pegar um exemplo. Então você vai, no meu processo produtivo, para atingir um determinado objetivo, para gerenciar algum aspecto meu relacionado a emissões atmosféricas ou aquecimento global, mudanças climáticas, buraco na camada de ozônio, etc., eu vou eliminar alguma substância. Ou então eu posso substituir. Então, se eu usava tintas à base de solvente, que o nosso emoji aqui está dizendo que era ruim, eu vou passar a usar tintas à base de água. Então, esse é um controle operacional no sentido de uma substituição. Ou posso ter instruções de como um determinado trabalho deve ser feito, e isso muitas vezes se recomenda que esteja próximo ao local onde uma atividade qualquer é desempenhada. Ou explicações, isso também é uma maneira de controle operacional. Bom, se uma pessoa precisa ler essas fichas de informação de segurança química, ela precisa saber como ler. Então, às vezes, ela pode passar por uma capacitação ou treinamento, mas pode ter um painelzinho ali que explica para que ela não tenha que, às vezes, ficar decorando ou relembrando e correndo o risco de, às vezes, executar uma leitura de forma inadequada, o que pode, eventualmente, causar um acidente, que, por sua vez, pode acabar sendo a materialização de um risco que tinha sido identificado ali na etapa de riscos e oportunidades. Pois bem, eles sugerem, na ISO 14004, que alguns tipos de informações, eles dão exemplos, não são só esses, ela tem que ser documentada. Então, ela pode ser criada, não é uma exigência, é uma sugestão, para explicar, por exemplo, uma sequência de atividades.
é parecido com aquela fichinha lá que eu mostrei 2 slides para trás. Então você vai dizer qual é uma sequência de atividades que tem que ser feitas, pode ser no nível da operação estrita ali de uma máquina, ou uma sequência de operações que tem que ser feitas no nível de planejamento ou de engenharia de produção, para você atingir um objetivo ambiental. Ou você pode detectar que qualificações são necessárias para atingir o objetivo ambiental. Então isso é um controle operacional. Não adianta nada você ter um programa super bem estabelecido se as pessoas que vão colocar aquele programa em prática não sabem como fazer isso. Não sabem como operar um equipamento novo, não conhecem a legislação ambiental necessária, não sabem como operar um instrumento de medição que vai ser usado para aferir os indicadores que você determinou. Então, você tem que documentar, olha, precisamos dessa qualificação, desse treinamento aqui, um curso de capacitação, etc. Isso é um controle operacional, porque sem isso, você não atinge seus objetivos ambientais. Variáveis-chave, e aí a gente está pensando em variáveis ambientais, então você pode colocar num quadrinho, numa orientação interna, num site, em documentos ou em papel, quais são os limites. Então para essa máquina aqui, nós temos que ter um limite de tantas partes por milhão de óxidos de nitrogênio, de emissão de gás SO2, de gás carbônico, etc. Então ele tem que estar até um limite X. Então, esse é o limite de uma variável-chave. Se eu passar desse limite, eu corro o risco de não atingir um objetivo ambiental que eu tinha me proposto. Ou eu posso especificar material a ser usado. A gente deu o exemplo ali em cima das tintas, ou do que não ser usado, por exemplo, no CFC, ou de infraestrutura. Então vamos supor que agora, em novos galpões da firma, eu vou usar uma infraestrutura que favoreça a entrada de luz natural para ter uma economia de energia elétrica, que é um dos aspectos ambientais que eu tinha considerado relevantes para a minha empresa. Então, essa é uma característica da infraestrutura. Ou eu vou organizar de uma certa forma o layout das novas plantas da minha empresa para que haja uma otimização de certo processo e um gasto menor de energia elétrica, de água ou de combustível. Ou eu posso pensar até nos produtos que vão sair da minha fábrica. Eles podem ter uma determinada característica porque o impacto ambiental pode estar no uso ali na frente. Então, eu vou pensar assim, meu produto tem que sair com uma maior reciclabilidade, ou ele tem que sair com uma menor quantidade de tintas com componentes tóxicos, ou não conter materiais pesados, não conter substâncias contaminantes. Então, isso pode ser uma coisa porque eu detectei que tem um impacto ambiental relevante no uso do meu produto, e, portanto, eu vou atuar antes para que ele saia com uma determinada característica onde me permita atingir um objetivo ambiental. E usando esse exemplo de gancho, eles dizem aí nas normas ISO que quando você vai avaliar os controles operacionais, você tem que ter uma abordagem que eles chamam de abordagem de ciclo de vida. O que é isso? Isso é uma ampliação do olhar. Se você focar apenas no processo produtivo, como muitas pessoas poderiam pensar, então eu vou fazendo uma ISO 14000, então eu vou focar só no meu processo de manufatura aqui, na minha fábrica. E vou melhorar processos internos, vou melhorar o meu consumo de energia, minha eficiência, etc. De matérias-primas, vou aproveitar melhor resíduos internos e tal. Tá, mas e se o impacto ambiental vier antes? Ou vier depois? O que significa vir antes? Quando você faz uma abordagem de ciclo de vida, você considera toda a vida de um produto, do berço ao túmulo. E o que é o berço? O berço é a extração dos materiais da natureza, matéria-prima, energia, água, etc. Então, o impacto pode estar aqui. Então, isso é antes de entrar na minha empresa, mas o impacto pode estar aqui. Então, o impacto de um produto que usa muito alumínio pode estar, por exemplo, uma empresa que faz varais de alumínio. O seu processo produtivo de varal ali pode estar ok, não tem nada que ela pode melhorar, mas a produção de alumínio é uma coisa que produz muitos impactos ambientais. Então, posso passar a exigir dos meus fornecedores que tenham determinados parâmetros ambientais porque eles vão enxergar o alumínio como parte do meu produto e não como um problema da empresa produtora de alumínio. Peguei um exemplo bem bobo aqui, gente? Mas para vocês entenderem que o impacto ambiental pode estar maior, pode estar antes de um determinado material entrar na própria fábrica. Ou pode estar depois. O impacto pode estar nas etapas depois que o produto é feito, ele é transportado. Então vamos imaginar, produção de papel higiênico. Produção de papel higiênico é feito com florestas plantadas, uma empresa já melhorou sua embalagem, tudo, não tem muito mais o que fazer.
mas talvez o maior impacto seja no transporte, porque é um produto volumoso, então precisa de muitos caminhões, mas muito leve. Então você acaba tendo que gastar muito dinheiro, muito recurso natural de óleo diesel, que é de recurso não renovável. Então o impacto maior pode estar no transporte. Então vou ter que atuar aí, tá? E aí que vem o exemplo, sei lá, de umas fábricas de papel higiênico aí que estão comprimindo, né? Eles comprimem, diminuem o volume para poder caber mais no caminhão, para reduzir essa pegada ambiental do transporte. O impacto pode estar no próprio uso de um determinado produto, ou no túmulo, que é a parte final. Depois de um consumidor residencial ou industrial usar um produto, e depois do fim da vida útil dele, ou ele vai para reciclagem ou vai para diferentes formas de destinação final. Então essa aqui é o berço, antes do produto nascer, digamos assim, né? Então ou no começo do nascimento, né? Antes dele entrar na fábrica, e a morte do berço ao túmulo, né? A morte seria as etapas finais depois que ele cumpriu sua vida útil. E o impacto maior pode estar aqui. Então a gente pode pensar no exemplo de uma fábrica de celulares. O impacto pode ser que tenha impactos aqui na produção, mas às vezes pode ter impactos na extração de determinados minerais raros, e isso é verdade, tá? Que são extraídos de alguns países na África com problemas ambientais e sociais seríssimos. Ou o impacto pode estar depois, na disposição errada de uma pilha que contém metais pesados, por exemplo. Então, às vezes o próprio processo de manufatura está ok, mas como todos esses aspectos estão intrinsecamente ligados ao seu produto celular e a sociedade vai ver aquilo como, de certa forma, uma responsabilidade sua, então aquilo passa a ser um impacto ambiental significativo e você passa a ter que controlar isso, seja demandando critérios dos seus fornecedores, seja estabelecendo alguma forma de comunicação com os clientes finais ou no transporte para poder resolver aquele impacto ambiental significativo. Isso significa você ampliar a visão de uma visão fechada sobre a manufatura para uma visão completa aqui, onde você considera todas as etapas de um ciclo de vida de um determinado produto. Bom, para ficar um pouco mais claro aqui esses controles operacionais, vou pegar aqui esses exemplos que eu tirei da própria ISO 14004, aqueles que a gente vem trabalhando na nossa série de vídeos aqui. Então, um dos exemplos era aquele lá das operações com caldeira a óleo diesel, e o programa que se tinha chegado era a instalação de queimadores mais eficientes aqui. Tá? Eu tinha falado para vocês no outro vídeo não prestarem muita atenção aqui no controle operacional, então agora é a hora da gente falar deles. Se o meu programa, para melhorar a minha eficiência e diminuir o meu consumo de combustível, era instalar queimadores, para que isso seja feito, para que o programa seja executado e que eu atinja meu objetivo ambiental que está aqui, redução do consumo, eu tenho que ter um processo documentado, escrito como que vão ser instalados esses novos queimadores das caldeiras. Se isso não tiver, pode parecer uma coisa boba, mas se não tiver isso, nada do resto funciona e eu não vou conseguir atingir meus objetivos ambientais. Então isso tem que ser controlado, porque essa é uma etapa, é uma operação que se não for feita corretamente eu não vou atingir o objetivo ambiental. Um outro tipo de informação documentada também que é muito importante, que é um controle operacional, é as formas de você registrar os indicadores. Então, eu vou ter que também, provavelmente, colocar uma fichinha, uma sequência de instrução, um desenho, como que o óleo vai ter que ser registrado ali, ou vai ter um aplicativozinho no celular do operador, um tablet, ou mesmo uma ficha que ele preenche ali à mão, com os processos que tem que ser feito, a hora que tem que ser coletado, como que tem que ser coletado, aquele consumo, se é por amostragem, se é na bomba, etc. Então isso tem que estar registrado também, porque eu posso ter instalado meus queimadores, belezinha, então com isso eu consigo atingir meu objetivo, mas se eu não medir direito, se eu não registrar o consumo de óleo direito, eu também não fico sabendo, eu fico no ar. Eu não vou saber se eu tive progresso ou se eu não tive progresso. Então esse é um controle que tem que ser feito, um controle operacional para que eu consiga atingir meu objetivo ambiental. Outro exemplo que a gente viu aqui é quando você queria reduzir a sua emissão de óxido de nitrogênio. E tínhamos feito vários programas, vocês voltam lá no vídeo e veem, porque a gente vai ver aqui o controle operacional. Então, se eu tinha visto que eu tinha que atuar sobre os programas aqui de manutenção, e eles iam ser revisados, então é óbvio que todos os processos de manutenção veicular têm que estar controlados. Eu tenho que ter os parâmetros, o que tem que ser feito, quais são as etapas, as instruções, a periodicidade, tudo isso tem que estar registrado. E de preferência, as pessoas têm que ser treinadas. Tá? Se já não tiverem, né, se elas não forem coisas de manutenção rotineira, elas têm que ser treinadas nesses novos procedimentos.
Se nenhuma dessas duas coisas for feita, ou seja, eu tiver um bom registro documentado do que eu quero com a minha manutenção e treinar os funcionários para isso, não adianta nada. Eu não vou atingir o meu objetivo de redução aqui de 25%. Tá? Uma coisa que pode ajudar também é a gente pode ter uns controles do tipo controles automatizados, ou seja, vamos supor, os motoristas do caminhão recebem uma mensagem por celular toda vez que o computador ali, às vezes pode ter um computadorzinho de bordo, alguma coisa, né, nos caminhões novos, que depois de tantos 1000 quilômetros eles recebem um aviso, olha, encostaram o caminhão para manutenção. Tá? Isso quando estiver abastecendo, eventualmente pode ter alguém que fique responsável por isso, mas essa notificação computadorizada pode agilizar. Então, se eu tiver esses 3 elementos, e talvez possa ter mais alguns que vocês possam pensar aqui, né, quanto mais detalhado tiver, melhor. Mas se eu tiver esses 3, eu consigo, talvez, chegar na minha meta. Se eu não tiver esses 3, esquece. Eu nem vou conseguir chegar perto da meta. Então, eu não vou conseguir atingir meu objetivo ambiental. De repente, eu posso perder uma oportunidade de uma eficiência maior dos meus processos que eu tinha lá atrás. Ou eu posso, de repente, se eu tiver um motor desregulado, sofrer uma multa ambiental por fumaça preta. Estou emitindo poluentes acima do permitido pela legislação. Então, eu também não vou conseguir tratar um risco que eu tinha identificado ali atrás na minha fase de análise ambiental inicial. Aqui, para pegar um exemplo mais real para vocês, eu trouxe esse artigo aqui, onde os autores analisaram, primeiro em termos teóricos, depois práticos, desse setor de atuação aí, beneficiamento de areia para fundições. Então, no começo, eles estabeleceram um modelo teórico do que uma empresa desse setor deveria fazer. Então, ela deveria identificar controles ambientais em 3 áreas: resíduos sólidos e líquidos, consumo de matéria-prima, energia, etc., e vazamentos e derramamentos. Uma vez identificados, principalmente os resíduos sólidos e líquidos e os vazamentos, o que vai fazer com isso? Se vai para uma outra área, se vai ser coletado em caçamba, se vai para reutilização interna, se vai ser comercializado, às vezes, num nicho de mercado específico. Uma vez definido, eu vejo se aquilo tem uma destinação para outra área da empresa, interna ou externa, e construo o que nesse artigo aqui eles chamam de lições ponto a ponto, LPPs. Lições ponto a ponto são documentos simples, gráficos, que ficam no local onde vai ser executada determinada operação ou processo. E aqui está a estrutura do controle operacional, como eles identificaram numa empresa real, depois de ter feito aquele modelo geral. Então vamos pegar aqui alguns exemplos. Né? A areia bruta é o objetivo mesmo que eles iam vender, construção civil. Tá. As areias com resinas. Aí eles fizeram todo um processo de planejamento. Onde que estão essas areias com resinas? Numa área lá que chama moldagem. Não interessa, nem sei o que é isso, tá, gente? Num dos casos, se a resina está crua, eu adiciono em caçambas, vai para um pátio de resíduos e vai para o aterro industrial. E aí eu vou fazer um documento para você assim, identificação de areia com resinas, colocar na caçamba de cor roxa. E quando a caçamba estiver cheia, informar o superior e aí vai para o aterro industrial. Então essa pode ter uma fichinha ali do lado, uma lição ponto a ponto, indicando como fazer. Já a outra areia com resina queimada tem uma outra sequência aqui, tá? Que ela pode ser de recuperação interna, para você talvez recuperar essa resina. E para cada um desses tipos de resíduos ou de efluentes, vai ter uma fichinha com instruções, uma lição ponto a ponto. E eu peguei um exemplo aqui de lição ponto a ponto, ou lição de um ponto, que são os nomes na literatura aí, que muitas vezes são desenhos feitos à mão mesmo, não precisa ser uma coisa extremamente profissional. Está aí a fonte, né? Então, às vezes, pode ser até o próprio funcionário que trabalha naquele setor que ajuda você, porque muitas vezes os funcionários que estão trabalhando com equipamentos, processos, etc., ali diretamente com os aspectos ambientais, eles têm mais conhecimento daquilo do que quem embolou o sistema de gestão ambiental. Então, eles podem dar sugestões, eles mesmos podem fazer esquemas, assim, croquis, manuais, dizendo como que tem que ser feita uma determinada operação. Tá? A gente não precisa se preocupar com os detalhes aqui, porque eu nem sei o que é isso. Tá? Eu peguei desse site na internet só para mostrar que pode ser um desenho assim, ou pode ser um procedimento padronizado, como vocês estão acostumados aqui, como tem que fazer determinada coisa. Tá? Quem já instalou alguma máquina de lavar roupa, por exemplo, máquina de lavar louça, secadora, etc., geladeira, vai encontrar instruções de instalação e instruções de operação. Isso tudo é a mesma coisa. Para que você atinja, é um controle operacional, mas para que no caso o equipamento funcione corretamente.
né? E muitas vezes até com impactos ambientais, né? Você consuma a energia adequada, não consuma água demais, então você vai ter lá uma fichinha que vem para o consumidor final. Uma coisa parecida você vai fazer nas empresas com esse tipo de instruções. Tá? E aqui em cima a gente vê características de documentos da ISO, né? Qual que é a data, quem que preparou, quem que verificou, quem que autorizou. Um outro exemplo aqui, né, que eu tirei desse outro artigo científico, é uma sequência de instruções para como se faz uma soldagem. Tá? E como esse artigo era para a ISO 9000, que tem uma norma de gestão de qualidade de produto, mas que tem muitos elementos parecidos, então a gente vai ver também a carona ali de controle de documentos, que é uma coisa que a ISO sempre bate muito na tecla. Então você vai ter ali códigos, a quantidade de revisões que forem feitas, embaixo quem fez aqui, ó, né, quem elaborou, a data, quem que aprovou aquele documento, né, em cima a revisão se já é uma versão nova ou não. Então esse controle documental é uma coisa que também que a ISO sempre reforça muito. Bom, fechando esse item, a gente vai ter o item de preparação e resposta a emergências e acidentes, que eles sugerem algumas etapas que têm que ser feitas. Bom, primeiro, plano. É o mais importante de tudo. Você vai planejar quais são as ações para que não ocorram situações de emergência. Caso elas ocorram, para prevenir impactos, então vamos supor, se tiver um vazamento, eu tenho aqui uma barreira de contenção que vai impedir que aquele produto contaminante atinja uma comunidade, atinja um corpo d'água, etc. Ou no caso que acontecer algum acidente, alguma emergência, para mitigar os impactos. Então, na ordem é que não aconteça a situação. Se acontecer, você vai prevenir que ocorram impactos. E depois, por último, se os impactos ocorrerem, mitigar os impactos. Tudo isso planejado. Tá? Você vai ter que também, nesse tipo de operação, responder a algumas emergências reais. Espera-se que não. Tá? Mas essa resposta a emergências reais vai estar baseada nesse planejamento que você fez. E você vai também ter que prevenir ou mitigar outras consequências dessas situações de emergência. Por exemplo, consequências legais, né, no tipo de multas, ou consequências até penais, consequências de imagem. Então a gente vai ter outros tipos de consequências além dos impactos ambientais. O ideal é fazer testes. Quem tem algum parente conhecido que trabalha em empresa, é muito comum você testar ações de segurança no trabalho. Né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes faz qualificações, testa equipamentos de tempos em tempos, testa, por exemplo, fuga de incêndio. Vocês devem ter visto aí na época da Copa, por exemplo, que se testava resgate de pessoas caso tivesse um atentado. Então você faz um teste para ver se uma situação de emergência ocorrer, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo sabe as rotas de fuga, quem que vai ter que responder para os impactos ambientais, quem que vai responder por comunicar pessoas que eventualmente possam ser atingidas, onde estão os equipamentos, elas sabem operar, então isso tudo tem que ser testado. Bom, esses testes podem ser que não saiam conforme o esperado, então aí você vai analisar e revisar os procedimentos, bem com uma cara do tipo PDCA. Vocês estão vendo aí, né, gente? A gente planejou, que foi o item 1 aqui, e o 3 de certa forma, executou o 4, e aí no 4 a gente está revisando esses procedimentos, que é para ver, analisando, né, o que é o C, e revisando para fazer um novo plano. Então você está fechando aí com a análise final para modificar o seu plano. Então, típica característica de um plano PDCA, assim como teve que fazer no caso do procedimento de comunicação interna e externa, e assim como é o sistema de gestão ambiental como um todo. E se for identificada a necessidade de treinamento, por exemplo, para a comunidade do entorno, ou para a brigada, vamos supor, brigada de incêndio, ou brigada de atendimento a emergências químicas, então as informações e treinamento que forem identificados como necessários nesse planejamento têm que ser fornecidos. Em resumo, gente, em uma palavra, que você precisa de um bom plano. E como que tem que ser feito esse plano? Eu já falei para vocês, né, que tem que seguir mais ou menos a metodologia PDCA, mas você vai ter que considerar todos os aspectos. Qual é o contexto ambiental, contexto regional ali onde a empresa está colocada, a situação do entorno, que tipos de elementos ambientais tem corpos d'água, não tem ambientes naturais, tem unidades de conservação, tem comunidades vivendo próximas, tem bairro ou não tem, quem que pode ser atingido, quais os processos que podem dar errado, e aí quais são os elementos que podem interagir com o meio ambiente, se o processo der errado, são efluentes líquidos,
São algum tipo de resíduo sólido? É algum contaminante específico? São emissões gasosas? É um volume de água muito grande? Então, o que pode interagir com o meio ambiente? Tá? Então, podendo isso, o que eu tenho que fazer para que não ocorra um acidente? Então, vou estabelecer também um controle operacional. Caso um acidente ocorra, como é que eu posso... Tem alguma maneira de eu fazer para que não chegue no meio ambiente, não chegue nas comunidades, não chegue nas pessoas? Então, eu vou prevenir os impactos, como a gente comentou no slide anterior. E se atingir, como eu vou fazer para mitigar? Os treinamentos, as pessoas... que equipamentos são necessários antes disso? Que infraestrutura é necessário construir? Quem que vai ser responsável por o quê? Por operar esses equipamentos, por fazer essa infraestrutura? É necessário comunicação? Tem gente que precisa ser comunicada fora da empresa? Isso tudo é o plano. E claro, você revisa preferencialmente de acordo com os testes, ou se ocorrer uma emergência, que é o que se espera que não ocorra, você revisa tudo dentro dessa perspectiva de PDCA. Tá, mas a palavra fundamental é um bom planejamento, considerando todos os aspectos possíveis. Aqui, o ideal é isso se envolver o máximo de partes interessadas possíveis, internas e externas, porque elas podem ter visões e expectativas diferentes. Bom, gente, por hoje é só, por agora é só, né? E aí no próximo vídeo a gente vai ver os elementos 9 e 10 aí da ISO 14000.